Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Hoje nós vamos abordar o nível de serviço logístico e de que maneira o nível de serviço pode auxiliar as empresas a ser mais competitiva no mercado na escolha do cliente na obtenção do produto ou serviço. Vamos lá? Bom, uma das perguntas que pairam sobre a cabeça dos gestores que estão planejando o atendimento do cliente com suas cadeias de suprimentos é a seguinte: como desenvolver uma estratégia logística para atender os clientes? De que maneira a minha logística vai ser estratégica a ponto de atender os clientes dentro dos seus requisitos com a máxima qualidade e o menor custo possível, de maneira que o meu negócio seja rentável? Como que o cliente percebe o desempenho da cadeia de suprimentos? Como a gente sabe, a logística ela atua no bastidor. Então, a gente vai tratar das operações logísticas de maneira que ela dê suporte de atendimento para o cliente. E a pergunta que vem é o seguinte: como que o meu cliente vai perceber esse desempenho da cadeia de suprimentos? O cliente, quando ele vai adquirir um produto, principalmente no e-commerce, que é o caso aqui, ele vai elaborar uma série de critérios para utilizar a escolha da loja com qual ele vai adquirir o produto dele. Uma das vertentes que ele vai analisar, por exemplo, numa loja A, é o menor custo. Qual site, qual loja tem o menor custo? Em outras situações, numa loja B, qual que vai ser a maior variedade? Quais lojas que vão oferecer maior variedade de produtos e tipos para que eu possa adquirir? E numa loja C, pode ser que tenha uma melhor qualidade. Então, são todos critérios que o cliente utiliza para poder adquirir o seu produto. Existem casos também, que é por isso que foco também a importância dessa nossa aula, é que existe muita reclamação por parte dos clientes com relação a custo, com relação ao não cumprimento de prazos junto aos clientes. Então, isso faz com que as empresas deem maior atenção para o nível de serviço logístico. Seguindo aqui nossa aula, nós podemos dizer também que o nível de serviço ele também é muito importante entre as organizações da cadeia de suprimentos. Então, não simplesmente na relação do cliente com a loja, o cliente final, mas sim entre os fornecedores e clientes dentro de uma cadeia de suprimentos. Então, imagine vocês que nós temos aqui parte da nossa cadeia de suprimentos, onde a gente tem um fornecedor 1 e um fornecedor 2. A fábrica, por sua vez, vai fazer com que o abastecimento da sua linha produtiva seja mais eficiente possível. Eu preciso desenvolver critérios para que eu possa garantir a continuidade da minha produção. E isso vai fazer com que eu avalie ou o fornecedor 1 ou o fornecedor 2 de acordo com alguns aspectos importantes. E quais são eles? O tempo de resposta que esses fornecedores vão atender para que eu possa abastecer meu estoque, de maneira que eu não pare a minha linha produtiva. Um outro aspecto também é o lote mínimo de venda. Um fornecedor desse aqui, ou então um outro fornecedor que eu trabalhe, pode ser que ele tenha um lote mínimo de venda para poder abastecer meu estoque. Então, por exemplo, ele só vai abastecer meu estoque se eu fizer um pedido mínimo de 1.000 unidades para ele. Existem fornecedores que têm maior flexibilidade, que não tem esse pedido mínimo, para que possa gerar economia de escala. Tá? E os fatores impactados? Os níveis de estoque, né? Esses aspectos aqui, na realidade, esse tempo de resposta ele vai impactar o meu nível de estoque e também a disponibilidade de estoque para eu continuar abastecendo minha linha produtiva. Tá? É importante a gente chamar a atenção que a escolha de fornecedores ela não deve ser pautada somente pelo menor custo. Tá? Então, a gente não pode levar em consideração somente o menor custo, porque esse custo pode ser que impacte num trade-off que nós temos, geralmente, que é o que comentei com vocês na primeira aula, é que às vezes o menor custo não indica a maior confiabilidade. Então, por exemplo, eu posso ter um fornecedor que me forneça os itens ou a matéria-prima que eu preciso num custo muito baixo, porém ele é pouco confiável e faz com que eu corra o risco de parar minha produção. Porém, eu posso ter um custo um pouco mais elevado, porém eu tenho uma confiabilidade maior de não faltar esse produto na minha produção. O Balu, ele classifica basicamente o nível de serviço em três elementos básicos, dos quais a gente pode estar analisando o processo de atendimento do cliente. No nível de serviço, que é a estratégia, nós temos os elementos de pré-transação,
que seria antes da compra, elementos de transação, que é quando eu estou efetuando a compra com o meu fornecedor, e os elementos de pós-transação, que é o que ocorre depois que eu faço a minha compra com o meu fornecedor. Vamos conhecer cada um desses elementos. Bom, os critérios e indicadores de desempenho para medir o nível de serviço, eles estão estruturados da maneira que sejam classificados com elementos de pré-transação. E quais são esses elementos de pré-transação? Quais são as questões que devem ser elaboradas para esses elementos? Política de atendimento ao cliente. Existe uma política de atendimento ao cliente? Esse fornecedor ele tem um critério, uma política, regras que ele segue para poder atender o cliente. Então, ela é comunicada e compreendida, essa política de atendimento ao cliente. Ele pulveriza essa informação de maneira que o cliente entenda esses critérios de atendimento para que possa seguir uma qualidade aí de prazo, tempo e qualidade do que ele está entregando. Acessibilidade. Se é fácil entrar em contato com essa empresa fornecedora se eu tenho um atraso no abastecimento da minha linha produtiva, ou então se eu tenho algum problema na minha entrega, é fácil ter contato com essa empresa. Existe um meio único de contato, eu preciso falar com 15 atendentes e ninguém saber dar resposta. Então esse é um dos elementos aí que devem ser avaliados, tá? Alguns critérios. Bom, nos elementos de transação, quais são as questões que devem ser elaboradas para elementos de transação? Tempo de ciclo de pedido. Então, quanto tempo decorre entre o momento que eu realizo o pedido, ou site, ou via telefone, e a entrega efetiva do meu pedido, na minha fábrica, ou então para abastecer minha linha. Taxa de cumprimento do pedido. Então, o quanto dessas entregas eu estou entregando dentro do prazo indicado, que é o famoso on time, né? Quão confiável é o prazo de entrega? Então, por exemplo, se o fornecedor ele fala que vai entregar em uma semana, ele entrega em uma semana mesmo? Existem casos também que vale a pena ser ressaltados, que tanto o atraso quanto a antecipação da entrega do pedido pode prejudicar o andamento do meu processo. Então, por exemplo, nós temos um exemplo na construção civil, em que a entrega de concreto ela tem que ser programada e tem que ser seguida à risca. Eu não posso passar do tempo que eu posso endurecer esse concreto, e também não posso entregar antes também, que eu não vou estar preparado para poder receber esse concreto para minha obra. Então esse é um exemplo também de que nem sempre um adiantamento de um pedido é um benefício para a empresa, tá? E a disponibilidade de estoque. Qual que é o percentual de estoque disponível que eu tenho no momento que eu faço o pedido? Eu preciso esperar muito para poder fazer fabricação de elementos de quantidades complementares, ou eu sempre tenho estoque disponível para poder abastecer? E nos elementos de pós-transação, nós temos a disponibilidade de peças sobressalente. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que ele é importado e eu preciso dessa peça em caso de algum problema, eu tenho fácil acesso à reposição dessas peças? Quais são os níveis de estoques que eu tenho para poder disponibilizar essa peça, principalmente na linha produtiva, e que eu participo, que eu atuo com máquinas que às vezes tem uma peça que ela é de difícil acesso. Então, às vezes a peça ela nem é fabricada no país, eu preciso importar essa peça para poder colocar nessa máquina para poder continuar minha produção. Então, essa disponibilidade de peças sobressalentes são importantes para que a gente possa medir aí o elemento de pós-transação. O tempo de chamada. Então, quanto tempo a empresa leva para enviar uma equipe de manutenção, se caso eu precise, principalmente na área de serviços? Se eu tenho um contrato de manutenção com uma empresa fornecedora de alguma máquina, no momento que eu ligo, quanto tempo a empresa manda uma equipe para poder fazer a manutenção nos meus maquinários? Então, todos esses aqui são alguns exemplos de critérios para poder se avaliar os elementos de pós-transação. Bom, o Chopra e o Mendel, eles citam também algumas outras métricas para avaliar o nível de serviço na cadeia de suprimentos. Tempo de resposta, que é também conhecido como lead time, como vocês veem aí nas bibliografias, que ocorre entre a realização do pedido até a sua entrega, do momento que eu coloco o pedido até a entrega do produto. A variedade de produtos também, que é uma coisa que o cliente também analisa muito. Então, qual o número de diferentes tipos
que eu tenho de diferentes produtos para eu poder escolher, ou para poder, às vezes, variar aí o que eu estou adquirindo. A disponibilidade do produto, qual que é a probabilidade de eu ter esse produto disponível no momento que eu realizo o meu pedido. Então, às vezes eu ligo, ou então eu coloco um pedido, então faço um pedido e às vezes não tem a disponibilidade do produto ali naquele momento. A experiência do cliente, isso aqui está muito ligado ao histórico de atendimento desses clientes. Quando foi atendido o cliente, qual foi a experiência que ele teve? Existe também aquela parte do marketing, né? Que o cliente, ele, de acordo com a experiência dele, ele passa isso para frente para outros clientes. Então, de acordo com o histórico da empresa, em que o cliente vai ter a sua experiência do atendimento das suas necessidades, né? Uma outra coisa, tempo de lançamento no mercado. Então, existe hoje muita expectativa de mercado e os clientes eles aguardam por determinados produtos. Um exemplo disso é a área de videogames, em que a gente vê na mídia quando vai lançar um novo console, ou então uma nova geração de videogames, a gente vê nos noticiários longas filas de clientes que aguardam o produto em frente às lojas. E também o lançamento de novos smartphones também é um exemplo típico aí de que impacta no tempo de lançamento do mercado. Então a empresa ela precisa estar preocupada em atender esse tempo de lançamento no mercado. Uma outra coisa também que está bem relacionada ao e-commerce, principalmente quando a gente adquire alguma coisa na internet, é a visibilidade do pedido. Então demonstra a capacidade da empresa oferecer ao cliente o acompanhamento da sua entrega. Então mostra passo a passo como que está sendo o pedido do cliente, do momento que ele coloca o pedido, do momento que ele emite a nota, que passa para a transportadora. Então a grande maioria das empresas que trabalham com e-commerce já tem essa visibilidade de pedido. E em caso de algum problema, por exemplo, o meu produto chegou errado, ou então teve a quantidade errada, ou então por algum motivo teve algum problema, qual é a facilidade de devolução? Qual que é a facilidade que eu tenho de entrar em contato com a empresa para que ela possa adquirir esses produtos de volta e fazer a troca para mim? É importante ressaltar que não é viável que a empresa ela tenha o mais alto nível de desempenho em todos os indicadores. Isso daqui vai depender da estratégia de cada empresa. A empresa, ela vai, no momento que ela fizer o planejamento estratégico dela, ela vai definir o que eu quero atender no meu cliente. É o menor custo? É o menor prazo? É maior qualidade? É maior visibilidade de pedido? Tempo de lançamento? Facilidade de devolução? Então, vai depender da estratégia. Não existe empresa que tenha tudo isso no mais alto desempenho, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê agora. Então, o nível de serviço ele é impactado pelo processo de atendimento dos pedidos, que vai gerar, na realidade, isso vai estar bem voltado para o tempo total do ciclo de pedido, porque isso impacta muito na satisfação do cliente, o quanto tempo que o cliente espera ali para poder ter o seu pedido atendido. E as etapas que são atingidas durante o tempo total de ciclo de pedido é a transmissão do pedido, no momento que eu coloco esse pedido para a empresa, que é o primeiro passo. Depois a empresa vai processar e montar esse pedido, vai fazer todo o trâmite operacional de separação desses itens para poder me entregar. E depois vai ter, em alguns casos, se caso ela não tenha a quantidade correta para o cliente, ela vai ter um tempo de aquisição desse estoque adicional. Existem algumas estratégias dentro da cadeia de suprimentos de alguns varejistas, em que às vezes a empresa, por exemplo, o atacadista A, ele não tem a quantidade total de produtos. Ele pode, estrategicamente, entrar em contato com uma empresa parceira que atua no mesmo setor dele e adquirir essa aquisição desse estoque adicional para que possa atender aquele cliente, atender aquele pedido do cliente. Isso é estratégico, algumas empresas atuam dessa maneira. E o tempo de entrega, que é o momento que eu faço a expedição do meu veículo lá do meu centro de distribuição, do meu depósito, até a entrega final para o meu cliente. Então tudo isso vai ser o meu tempo total de ciclo de pedido para atender os meus clientes. Bom, e é importante ressaltar que dentro desses passos aqui, o mapeamento do processo de atendimento auxilia na melhora do serviço. Então, quanto mais a gente puder dissecar esses processos, essas operações de atendimento do cliente, melhor vai ficar o nosso processo, porque a gente vai começar a descobrir desperdícios e anomalias que fazem com que o meu cliente esteja satisfeito com o meu nível de serviço.
Então, quanto mais a gente entender, mais a gente detalhar o processo, melhor vai ser a qualidade do nível de serviço que a gente vai conseguir estruturar para o nosso cliente, tá? A melhoria do nível de serviço impacta nas vendas da seguinte maneira. Então, nós temos aqui um gráfico que vai descrever para a gente, no eixo X, o nível de serviço logístico alcançado, e aqui no eixo Y, a quantidade de vendas que eu tenho, tá? Então, com o passar do tempo, o meu nível de serviço aumentando, existe uma curva ascendente que vai fazer com que as minhas vendas melhorem. Então, por exemplo, quanto mais eu melhoro o meu nível de serviço, maior vai ser minhas vendas, o cliente vai estar mais satisfeito e mais produtos ele vai adquirir. Existe o que os autores dizem que é o limiar, né? Que é a parte que eu começo a atender o meu cliente de uma melhor maneira possível, e aí essa faixa limiar ela vai ascender de uma maneira muito forte para que as vendas aumentem. Porém, existe um momento também que eu tenho um ponto de estagnação, que eu não tenho mais melhorias para poder fazer no meu cliente. E, lógico, o produto também ele se consolida no mercado e acaba não tendo mais diferencial, tanto o produto quanto o nível de serviço prestado. Então, chega uma hora que ele estabiliza no atendimento do cliente, tá? Bom, e a determinação do nível de serviço deve buscar a maximização dos lucros, tá? Então, redução de custo, maximizar os lucros. Aqui novamente nós temos uma análise de nível de serviço ao cliente e eu tenho aqui também agora relacionado os custos relacionados às vendas, tá? Então, quanto maior o meu nível de serviço, maior a minha receita, né? Maior as minhas vendas, a minha curva ela tende a aumentar. Porém, os custos logísticos também, para eu poder oferecer um nível de serviço ao cliente melhor, os meus custos logísticos eles também aumentam. Então, às vezes eu vou abrir mais CDs, ou então vou disponibilizar equipes para poder disponibilizar um produto melhor para o cliente. Então, isso faz com que o meu custo logístico também aumente. E o objetivo é que a gente maximize o lucro. Então, quanto maior for essa distância entre os custos logísticos e a receita, vai ser a maximização do lucro. Observe vocês que quanto mais eu me afasto aqui no nível de serviço também, vai chegar uma hora que as curvas elas vão se cruzar, onde que eu não tenho mais, como eu disse para vocês no slide anterior, não tenho mais aquela melhoria do serviço. Dando uma analisada melhor aqui, em alguns trade-offs, no nível de serviço e os custos logísticos, eu tenho o número de instalações, como eu disse para vocês. Quanto mais CDs eu tenho, menor vai ser o tempo de resposta para o meu cliente, como descreve essa curva. Então, por exemplo, se eu tenho um número de instalações elevados, eu tenho um menor tempo de atendimento e tempo de resposta do cliente. Tá vendo? Então, porém, se eu reduzo o número de instalações, o tempo de atendimento do cliente também aumenta, tá? Então, esse daqui é uma maneira de se analisar o trade-off de nível de serviço e custo logístico. E aqui também, uma outra visão de custo de estoques, quanto maior o número de instalações que eu tenho aqui em X, maior vai ser os custos de estoques, que é o que tem nessa curva aqui. Então, quanto mais aumenta o número de instalações, maior vai ser o custo de estoque. Existe também a possibilidade de se analisar, às vezes, a centralização desses centros de distribuição, ou então desses depósitos, de maneira que o custo seja ótimo. Isso a gente vai ver em outras aulas mais para frente. Bom, um exercício de reflexão aqui a respeito do nível de serviço que nós vimos hoje na aula, né? Então, uma área de logística de uma grande empresa de restaurante, ela está estruturando o setor de compras e ela precisa avaliar alguns possíveis fornecedores de materiais de consumo para poder manter essa rede de restaurantes funcionando. Então, nós temos aí basicamente arroz, feijão, farinha. Então, assim, detalhadamente quais são os produtos que vão ser utilizados em toda essa rede de restaurantes. Então, pede-se, né, para que vocês reflitam, então surgiram um conjunto de métricas de desempenho de serviço que poderiam ser empregados nesse caso para fazer o contrato aí de fornecimento com as empresas fornecedoras desses itens, tá? Uma das questões que a gente pode seguir é dividir entre elementos de pré-transação, transação e pós-transação. Nos elementos de pré-transação, a gente pode se perguntar o seguinte:
A empresa fornecedora que eu estou escolhendo, ela tem experiência no ramo alimentício, ou de restaurantes, isso é muito importante, porque é diferente, é de acordo com a característica do produto que eu estou entregando, eu preciso saber se esse fornecedor ele tem experiência com restaurante. No restaurante ele exige um produto que seja mais fresco, que esteja dentro da qualidade. Então eu tenho o tempo aí é um dos maiores inimigos aí, ou então das maiores variáveis que eu preciso gerenciar para poder atender um restaurante. Como é o histórico de fornecimento da empresa com outros restaurantes? Então é importante que a empresa reflita, você na condição de profissional aí da logística e gestão do cadeia de suprimentos, dá uma ligada em restaurantes que já trabalham com essa empresa fornecedora. Qual que é o histórico dela? Como que é a estrutura organizacional dessa empresa, desse novo fornecedor? Ela tem procedimento? Ela tem procedimentos de qualidade? Como que é o atendimento dela junto aos clientes? Bom, e os elementos de transação, como que são os níveis de estoque que garante a disponibilidade desse produto? Se eu tenho uma chegada de um feriado que vai aumentar a minha demanda nos meus restaurantes, a minha rede de restaurante, eu tenho estoque, esse cliente ele vai conseguir me abastecer para que eu possa oferecer um produto e um alimento de qualidade para meus clientes? Quais são as etapas para realizar os pedidos? Será que é muito burocrático para poder realizar um pedido junto a esse fornecedor? A empresa permite a modificação dos pedidos? Às vezes eu posso ter uma alteração na minha demanda, eu preciso alterar um pedido. Quão fácil é para eu poder fazer essa alteração? Qual o tempo de entrega médio desses produtos para minha empresa, para o meu restaurante? Elementos de pós-transação. Então, o que vai envolver? O pedido foi entregue corretamente, então eu vou avaliar o pós-entrega. Como estão as embalagens desses produtos? Chegou tudo direitinho, dentro da qualidade, prazo de validade está adequado? A empresa permite substituir produtos defeituosos, então pode ter acontecido alguma coisa, alguma queda, eu posso fazer a troca com esse fornecedor? E o transporte é de qualidade? Como que é a entrega desse produto nas minhas redes? Os motoristas e os ajudantes têm educação, eles são corteses com os meus gerentes de restaurante? Eles estão entregando dentro do prazo? Como que é o manuseio dessa carga? Então, isso daqui são um exercício de reflexão que faz eu pensar alguns aspectos de elementos de pré-transação, transação e pós-transação para que o nível de serviço logístico seja atingido da empresa. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, pode colocar aí na descrição do vídeo. Se vocês tiveram alguma experiência, compartilhe, que é sempre bom a gente compartilhar conhecimento para que a gente possa construir informações de maneira conjunta e também dividir as experiências aí que a gente tenha adquirido na vida profissional. Agradeço você ter assistido, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.